Olá, meus amigos, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Vamos corrigir então as nossas 30 questões sobre legislação de trânsito e aqui nós vamos ver CTB, jurisprudências, né? Ou seja, na parte de crimes de trânsito e vamos ver também resoluções do CONTRAN. Vamos lá? Vamos com tudo, então vamos aqui para a nossa primeira questão, mas rapidamente fazer aquele convite clássico, tá? Adicionar o professor lá no Instagram, @prof.herculano, será um prazer ter vocês lá no nosso Instagram. E lá no YouTube, só colocar lá na pesquisa, Professor Alexandre Herculano. Temos várias videoaulas gratuitas, não só de legislação de trânsito, mas também de leis penais. Tem aulas lá de lei de abuso de autoridade, tem crimes ambientais, tem, salvo engano, lei de drogas, tem muitas aulas gratuitas e atualizadas para vocês lá. Pessoal, vamos avançando. Vamos para a nossa primeira questão do nosso sétimo simulado, aí, questão número 56. Vamos lá. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências. Segundo o STJ, a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor tem um condão por si só de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual é cabível o manejo do habeas corpus. Pessoal, questão totalmente absurda, né? Ou seja, se você tem a suspensão do direito de dirigir, cometeu algum crime, seja uma suspensão, né, por uma condenação criminal de um delito de trânsito ou uma suspensão cautelar que pode ser aplicada pelo juiz ou a representação do delegado de polícia, da autoridade policial que se representa na fase de inquérito policial, na fase pré-processual, ou por requerimento do Ministério Público, que pode ser tanto na fase de inquérito como na fase da ação penal. Então, pessoal, uma vez suspenso, essa pessoa tem que entregar a habilitação em 48 horas, senão está passivo de cometer o crime, né? Está desobedecendo uma ordem judicial. Então tem um crime específico no parágrafo único do artigo 307. E o artigo 307 é violar a suspensão, é o crime de violar a suspensão, e essa suspensão é penal. Então, uma vez que eu aplico a suspensão do direito de dirigir, o juiz aplicando, não há que se falar em restringir o direito de ir e vir. Ele pode ir para onde ele quiser, andar de Uber, de táxi, de ônibus, de trem. O que ele não vai poder é dirigir. Então, segundo o STJ, não é cabível, tá, pessoal? Porque ele diz, na verdade, o STJ, que, ou seja, a penalidade de suspensão do direito de dirigir não tem o condão, na verdade, não tem o condão por si só, na verdade, de caracterizar a ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual ele diz que não é cabível aí o manejo do habeas corpus. Então o item está o quê? Errado, pessoal. Item errado. Vamos avançando, vamos com tudo aqui, vamos seguindo. Vamos lá, nossa próxima questão aqui, julgue o item com base na lei e nas principais jurisprudências. Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos. E o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consução. Item correto, né? Posicionamento aí já batido do STJ, ou seja, pessoal, se tem lesão e se tem álcool, então nesse caso, se não é uma lesão grave ou gravíssima, porque se for lesão grave ou gravíssima, você tem também aí o que? A lesão corporal na forma qualificada. Então você tem a lesão corporal na forma qualificada e tem uma pena de reclusão, né? Não é nem de detenção, é uma pena de reclusão. Mas se é uma lesão corporal leve, você tem lá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, né? Mas como envolveu o álcool, logo ele perde os benefícios da lei, ou seja, 9.099, ou seja, pessoal, não tem mais ali uma ação penal pública incondicionada, né? Quer dizer, condicionada à representação, mas sim uma ação penal pública incondicionada, porque não posso aplicar o artigo 88 da lei 9.099, que é o direito de representação, bem como também o artigo 74 e 76, ou seja, a composição civil do dano e a transação penal, né? Porque o 291 menciona 3 situações que quebram a regra da lei 9.000, ou seja, dos benefícios das medidas despenalizadoras nos crimes de menor potencial ofensivo, que é no caso da lesão corporal culposa, né? A lesão corporal culposa leve, né, quando não envolve, até grave ou gravíssimo no caso, mas não envolve, né, pessoal, não envolve nesse caso aí o álcool, né? Porque se envolver o álcool, você já tem lá, de qualquer forma, um crime qualificado pela embriaguez, né? Pelo álcool. Lesão corporal mais álcool, lesão grave e gravíssima é qualificada, no caso,
ou seja, o crime, na verdade, ele passa a ser qualificado. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso, então não posso falar, ou seja, o crime que absorve o outro é o crime fim que absorve o crime meio. E aqui a gente não pode falar que este é meio para aquele, tá? Então é o que ele diz aqui, ó, o crime de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, né? Ou seja, o de embriaguez não é meio para o de lesão corporal. Então, por isso que eu não tenho como falar aqui em princípio da construção. E qual é a melhor forma de resolver isso? É aplicando o concurso entre os crimes, tá bom? Então, o item está correto. Vamos avançando, vamos aí para a nossa próxima questão. Com base na legislação de trânsito e nas principais aqui na tela, né? Para vocês visualizarem melhor aí. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências relativas ao tema, julga o item a seguir. Aplica-se a todos os crimes de trânsito e lesão corporal culposa na direção os benefícios da lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Pessoal, a todos, tem certeza? Não, errado, né, pessoal? A todos os crimes de lesão corporal, não, que a gente acabou de falar agora sobre a questão do artigo 291, enfim, né, bem como na forma qualificada, se for o caso, também não terá, né, porque ali você tem uma reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão, 2 a 5 anos, então não é crime de menor potencial ofensivo. Item errado, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências relativa ao tema, julga o item a seguir. O agente que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor e deixa de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente responderá pelo homicídio com a pena agravada. Negativo, pessoal. Lembra lá, ó? Ou seja, faixa de pedestre sem habilitação. Que mais, pessoal? Motorista profissional, mas aqui é o profissional de passageiro e não de carga, tá? Passageiro, bem como também omissão de socorro. Omissão aqui de socorro. Nesse caso, tá? Nós vamos ter o quê? O crime do 302 ou do 303 com aumento da pena de 1/3 à metade. Não tenho que falar aqui em agravante, lá as agravantes genéricas do 298. Agora, se por um acaso for faixa de pedestre, se for sem habilitação e motorista profissional de passageiro, calçada não, tá? Aqui é faixa de pedestre ou calçada, mas calçada nesse caso não. Então aqui, se for pelo 298 aqui, a gente não aplica as agravantes por uma questão de bis em ele, porque você tem, né, faixa de pedestre, tem sem habilitação e tem o motorista profissional de passageiro aqui também nas agravantes. Então, cuidado com essas pegadinhas, o item está errado. Vamos avançando, próxima questão aqui. Julgue o item. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa, à saúde, nela incluída a preservação da vida e do meio ambiente. Errado, né, pessoal? Na verdade, eles darão, né, ou seja, as suas ações serão, a prioridade, né, serão as ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e a preservação do meio ambiente. Aí sim estaria correto. Então, do jeito que está aí, está invertido, erradíssima questão. Vamos lá. Seguindo. Julga o item aí. Comprovada por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o Denatran é quem? O órgão máximo executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas perfeitamente. Nós temos aqui o parágrafo 1º, cuidado, pessoal, nunca vi praticamente isso aqui cair e pode cair aí na prova de vocês do artigo 19 lá nas competências do Denatran, mas cuidado com esse parágrafo 1º aqui que daqui pode sair uma boa questão. Vamos avançando, vamos com tudo, então o item está correto, vamos lá. Próxima questão, questão número 62, pessoal. Questão número 62 diz o seguinte: compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar aí a aplicação da penalidade ao órgão executivo de trânsito. Pessoal, aqui está errado, tá? Por quê? Porque, na verdade, realmente cabe agora pela Lei 14.071 de 2020, cabe realmente a PRF suspender, bem como outros órgãos, o órgão executivo rodoviário, União, Estado, Distrito Federal e Município, bem como o órgão executivo de trânsito do município e também o do Estado, como agente autuador.
né? Então, hoje a suspensão por infração né? Ou seja, as infrações cabem aos órgãos autuadores, tá? Não esqueçam disso, tá, pessoal? Falei em polícia militar? Não, porque polícia militar, como atua através de convênio, então ele passa a ser agente de autoridade do órgão autuador, porque quem multa é a autoridade e quem autua é o agente. Então, cuidado com isso aí na hora da sua prova. Então, preste atenção, bem como a polícia legislativa, tá? Também não cabe aqui aplicar a suspensão do direito de dirigir, mas sim somente aqueles órgãos. PRF, órgãos executivos rodoviários de todas, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, órgão executivo do Estado, que é o DETRAN, e órgão executivo de trânsito municipal. E tem que comunicar quem? Tem que comunicar ao DENATRAN. Diferente lá daquela suspensão penal, né? Aquela suspensão aplicada pelo juiz de 2 meses a 5 anos, o juiz, o magistrado, vai comunicar ao DENATRAN, tá? Perdão, ao DETRAN e ao CONTRAN. Ele não comunica ao DENATRAN, ele comunica ao DETRAN, que é o órgão executivo de trânsito estadual ou distrital, e ao CONTRAN. Ok, pessoal? Então o item aqui está errado porque esse caso a comunicação é ao DENATRAN. Vamos lá então, vamos avançando. Questão 63 compete aí aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas à infração por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar, arrecadar as multas que aplicar. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, ele está falando no executivo do Estado. Se você for lá no artigo 22, você vai perceber que há uma exclusão das competências, né? Ou seja, compete ao órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Quem é? O DETRAN. Aí ele vai de lá fiscalizar, exceto as competências do inciso 7º e do inciso 8º do artigo 24. Então, de quem é essa competência? É do executivo do município, ou seja, do trânsito, né? Executivo de trânsito municipal e não Estado. Então, cuidado, Estado, Executivo de Trânsito Estadual, não fiscaliza peso e dimensões. Pode ir lá na lei que você vai ver que não tem essa competência. Agora, PRF, pode fiscalizar peso e dimensões? Pode. Os executivos rodoviários, todos? Pode. E o Executivo de Trânsito Municipal. Ok? Mas o estadual, nesse caso aqui, não. Então, o item está errado, pessoal. Errado aí. Vamos, então, avançando. Vamos seguindo, vamos para a nossa próxima questão. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente aí em infrações médias durante os últimos 12 meses. E aí, pessoal, certo ou errado? Aqui tudo certo, né, pessoal? Por quê? Porque não mudou, essa parte não mudou. Então você tem lá, ó, por exemplo, habilitação. Vamos colocar aqui, lembra lá dos quadrados? Para você nunca mais errar isso aqui novamente, ó, pessoal, você tem lá A, B, C, D e E. Então, daqui para cá, precisa de tempo? Não precisa. Habilitação. Isso aqui são as categorias A, B, C, D e E. Então, não precisa. E daqui para cá, precisa? Precisa e aqui também. B para C, aqui no caso, 1 ano. E B para D, 2 anos. E C para D e C para E, nesse caso aqui, né? Ou seja, 1 ano e 1 ano. E de C para E, a norma não fala nada. Então, pessoal, a diferença aqui é o seguinte, que de B para C não mudou nada, mas de B para D mudou. Ou seja, pessoal, aqui em cima continua não podendo cometer nenhuma infração grave ou gravíssima ou reincidente média. Mas embaixo, não ter cometido mais de uma infração gravíssima. Então, se eu tenho uma infração gravíssima e tenho 2 anos de B, eu posso, nesse caso, ou seja, posso alterar a categoria para D, tá? Claro, tendo o exame toxicológico, né? Não podendo dar positivo o exame, janela de detecção de 90 dias, lembrando lá que o exame tem que ser renovado a cada 2 anos e 6 meses, inclusive para aquele, né, que tem 70 anos, tem que fazer o exame, mas não vai fazer depois de 2 anos e 6 meses, porque esse prazo não existe, mas a cada 3 anos, ou seja, toda vez que for renovar a sua habilitação, aquele que tem 70 anos ou mais. Então, pessoal, nesse caso aqui, né, tivemos alteração, bem como também quando você quer alterar de C para D, tá? É possível de C para D? É, bem como de C para E. Então, também não pode ter cometido mais nenhuma infração gravíssima. E o escolar também, lá no artigo 136, mais de uma infração gravíssima. Agora, e a PPD, né? Ou seja, a perda da PPD, da permissão para dirigir? Mudou ou continua lá não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou reincidente média?
não mudou. Continua lá a mesma coisa, beleza? Então o item aqui está correto, sim. Vamos avançando, vamos para a questão número 65. Vamos lá. Aqui na tela, a realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica é uma penalidade que poderá ser aplicada ao condutor. Pessoal, não é, né, pessoal? Errado, né? É uma medida administrativa. As penalidades estão lá no artigo 256. E as medidas administrativas? Lá no artigo 269. Então, pessoal, lá nas penalidades, você vai ter no artigo 256, né, a multa, a advertência por escrito, que agora é deverá e não poderá aplicar, na verdade, é deverá aplicar a advertência por escrito, no caso de infração leve ou média, não sendo reincidente, bem como também tem lá, por exemplo, cassação da habilitação, né, suspensão da habilitação, curso de reciclagem, enfim, essas são as penalidades. Agora, e as medidas administrativas, você vai ter lá o RET, né? Ou seja, a questão da realização do exame de alcoolemia, a questão do recolhimento de animais, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do CRV, do CRLV, da CNH. Então, e o transbordo, né, o T de transbordo. Essas são que estão lá no 269. Agora, existem outras medidas administrativas soltas nas infrações. Por exemplo, apreensão de placas no 221, remoção de mercadoria no 245, remoção de bicicleta no 255, no 243 temos lá recolhimento das placas. Então, existem medidas administrativas soltas que a FCC e a Consuplan, eu sei que o nosso foco é SESP, mas eu estou alertando para vocês que a FCC e a Consuplan já cobraram essas medidas administrativas que não estão no rol do artigo 269. Beleza? Então, o item aqui está errado. Vamos então aqui para a questão número 66 na tela. Vamos lá, avançando. Seguindo então, questão número 66, julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. O condutor que se utilize de veículo para a prática de crime desse caminho, né, condenado por esse crime em decisão judicial transitada em julgada, terá cassado o seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir o veículo automotor pelo prazo de 2 anos. Errado, né, pessoal? Essa aqui é aquela cassação clássica, né, que vem lá no artigo 263, mas aqui é o 278A, tá? 278A. Então aqui vai ter cassação por 5 anos, pessoal, tá? Crime de contrabando, descaminho e receptação, tá? Então, artigo novo, 278A, item errado do jeito que está aqui. Vamos avançando. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular, se no prazo máximo de 180 dias não for expedida a notificação. Pessoal, errado, né? No prazo máximo de 30 dias, tá? Cuidado para não confundir. Você tem o auto de infração, depois você tem lá você tem aqui o auto de infração, depois do auto de infração, né? Você tem aqui a defesa prévia. Aí depois da defesa prévia, o que você tem pode ter, né, na verdade, a notificação da penalidade. Então, pessoal, aqui, né, ou seja, a expedição da notificação que vai entrar aqui, na verdade, eu até não coloquei aqui, ela tem que vir aqui antes. Então você tem aqui, ó, o auto de infração, depois sim a notificação do auto de infração. Então ele tem que ser expedido realmente em 30 dias. Por quê? Porque senão ele é considerado que, pessoal, nesse caso, vai ter que ser arquivado, né? Porque vai ser considerado, nesse caso, né, se for considerado inconsistente ou irregular, ou no prazo máximo de 30 dias, ele não vai ser considerado legal, decai o direito do Estado de punir. Bem como aqui também, tá? Da notificação, se a defesa prévia for indeferida, aí você tem duas situações. Defesa prévia indeferida e também defesa prévia fora do prazo. Fora do prazo, tá? Então o Estado ele tem 180 dias para expedir o quê? A notificação da penalidade. Mas defesa prévia dentro do prazo, pessoal. Defesa prévia aqui dentro do prazo. O que acontece? Até então nada aconteceu, né? Porque aqui também foi dentro do prazo? Foi, mas foi indeferida. E aqui foi fora do prazo, então 180 dias. Mas entrou com a defesa prévia, até então nada aconteceu, então o Estado tem 360 dias para expedir a notificação da penalidade. Aí vai, né, aqui cabe o primeiro recurso e depois o segundo recurso. E lembrando que o primeiro recurso aqui é sempre de quem? Da JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. E o segundo? O segundo pode ser do CETRAN e CONTRANDIF, tá bom? Ou se for Estado ou município que aplicou a infração, ou se for um órgão da União, vai ser do colegiado especial. Pronto. Então, isso tudo, né, mas para a gente reforçar mais, cada vez mais, o processo administrativo,
mas aqui está errado porque são 30 dias. Vamos avançando, próxima questão. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União por colegiado especial integrado, aqui só ficou ruim, né, a redação, né, pessoal? Aqui, ó, tratando-se de penalidade, não, mas tá certo, né? Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, assim, será julgado, aqui bota aí um será, né? Será julgado por colegiado especial integrado pelo coordenador geral da Jari, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente da junta. No de vocês aí deve estar correto, porque aqui o meu acho que eu comi essa parte na hora que eu copiei e colei para o slide, tá? Mas então aqui será no julgado aí por um colegiado especial integrado, enfim, tratando-se, aí sim, tá, pessoal? Nesse caso aqui sim, ou seja, tratando-se de uma penalidade imposta pelo órgão da União, então aqui item correto sim. Vamos avançando aqui, vamos lá com tudo. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado, pessoal, ó, não reclamado por seu proprietário, dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Assim, publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias, até aqui ok, isso aqui tudo tá onde, pessoal? Lá no 328, tá? Regra importante lá nas disposições finais para vocês. Aí diz, ó, após 30 dias, contado da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias. Conservado, quando apresentar condições de segurança para trafegar, e sucata, quando não está apto a trafegar. Perfeitamente, pessoal. Dê uma lida no artigo 328, importante também, porque muita gente não lê disposições finais. Cuidado com seus estudos, não fique estudando somente o que você gosta, né? Tem muita gente que estuda penalidades, crimes, porque passa a ser, né, uma parte do CTB mais, né, atrativa, vamos dizer assim, né, principalmente crimes de trânsito, né? Então, cuidado aí. Então, o item está correto, artigo 328, vamos com tudo, vamos lá. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. André pretende ser motorista profissional de ônibus. Entre outros requisitos, deverá apresentar previamente certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, exatamente, você vai combinar aqui dois artigos, ó. O 135 combinado com o 329, é o famoso share, tem que ter, não esqueça disso, corrupção de menores, homicídio, estupro e roubo. Não vamos errar isso aí. Item correto aqui também é o 136, combinado com o 329, que também faz essa exigência para a condução de escolares. Avançando aqui, nossa próxima questão já é uma questão agora sobre resoluções do CONTRAN. Diz o seguinte: julgue o item abaixo com base na resolução 04 de 98 do CONTRAN. A autorização especial será válida apenas para o deslocamento, né? Apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar equipamentos obrigatórios e terá validade de 15 dias. Então ele diz que a autorização especial que você ganha para fazer o registro do seu veículo, né? Porque você, com base na resolução 4 de 98, será válida apenas para o deslocamento para o município de destino. Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios e terá validade de 15 dias úteis, não. Então, o erro está aqui, tá? São 15 dias renováveis por mais 15 dias, tá? Agora, na região norte, 30 dias. Renovado também por mais 30 dias? Não, pessoal. Isso aqui é por uma questão de você sair, às vezes, de certas regiões, né? Você comprou um veículo em Manaus. Dependendo de onde você vai, né, de Manaus para um outro município, você às vezes pode levar vários dias, tá? Vários dias, às vezes tem que pegar até balsa, enfim, isso pode demorar muito. Então, eles já te dão uma autorização de 30 dias lá na região norte, ok? Então, vamos seguindo, o item está errado porque ele colocou ali 15 dias, então deixou o item errado aí. Vamos seguindo aqui, vamos avançando, vamos lá. Julga o item abaixo com base na resolução 4 de 98 do CONTRAN. Para os veículos recém-produzidos beneficiados por regime tributário, tá? Então, veículos aí
recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de 10 km desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde consta a numeração do chassi. Pessoal, isso aqui é obrigatório, tá? Isso aqui tem que ter, para ter essa condição aqui, tem que ter, ó, desde que. Ah, faltou isso aí, está incompleto? Não, porque é desde que sejam acompanhados. Que se não tiver acompanhado isso aqui, a norma não permite, mas do jeito que está aqui, o item está correto sim. Vamos avançando, vamos seguindo. Questão número 73. Vamos lá. As autoridades julgam o item agora com base na resolução 110, que fala sobre a tabela nacional de licenciamento. As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviários em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão adotar os prazos determinados pela norma. Assim, ao abordar um veículo com o final da placa 8, logo o agente levará em consideração para efeito de fiscalização até o final de novembro. Pessoal, cuidado, né? Então, olha só, olha aqui. É novembro ou não é novembro aqui, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá, ó. 1 e 2. 1 e 2, setembro. 3, 4 e 5. Aí, ó, setembro, outubro. 6, 7 e 8, pessoal. E aí? 6, 7, 8 é o quê? Novembro, tá? Novembro. 6, 7, 8, novembro. O que mais aqui, ó? E 9 e 0, dezembro. Então, pessoal, fiquem atentos, né, pessoal? Porque aqui a placa, tudo bem, mas olha o detalhe da situação, pessoal. Olha aqui o detalhe dessa questão. O que ele fala aqui, ó? Que a autoridade de órgãos de trânsito, rodoviário e território nacional, para efeitos de autuação e aplicação, deverão adotar os prazos pela norma. Assim, ao abordar um veículo final da placa, logo a gente levará em consideração. Como assim? Ele vai levar em consideração já a tabela nacional? Pessoal, depende da unidade da federação, né, pessoal? Então, se o veículo A, ele foi registrado em São Paulo e o fiscal, ele é do estado de São Paulo, vai levar em consideração, ou seja, a tabela do Detran de São Paulo. Agora, se o veículo A foi registrado no Rio de Janeiro e o fiscal, ele é de São Paulo, né? Logo, o agente vai levar em consideração o quê, pessoal? A tabela nacional da resolução 110. Aí sim, mas do jeito que está aqui, está errado. Ah, professor, está incompleto. Não está incompleto não, está errado mesmo, né? Porque hoje em dia todo mundo fala, está incompleto, o CESP não considera. Pessoal, está errado, não tem como. Por quê? Porque não é qualquer situação que ele vai levar em consideração a tabela nacional. Então, o item errado. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Julga o item com base na resolução 360 do CONTRAN, o condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do princípio da reciprocidade no prazo máximo de 360 dias, não. Né? Já até assusta quando vê, 180 dias. 180 dias. Aí sim, tá, pessoal? Aí sim. E se ele quiser continuar, né, a dirigir, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer exames de aptidão física, né, pessoal? E mental, tá? E também o que, pessoal? Nesse caso, e avaliação psicológica. Aí sim ele vai poder continuar a dirigir após os 180 dias da entrada no Brasil. Então o item está errado, não esqueçam disso. Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Aquele outro eu marquei, né? Botei aqui o item, botei errado, aqui ficou certo, beleza. Vamos lá, vamos seguindo. Julga o item abaixo com base na resolução 92 do CONTRAN, que a resolução 92 fala do tacógrafo, né? Diz o seguinte: o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico eletrônico ou compor um conjunto computarizado que, além das funções específicas, exerça outros controles, né?
Em caso de acidente, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano. Perfeitamente, né? Item corretíssimo. Como regra, isso fica o quê? Ou seja, por 90 dias. Mas em caso de acidente, no caso, fica um prazo de 1 ano. Cuidado aqui com esse prazo, tá, pessoal? Mas o prazo está errado? 90? Não, né? Ele vai ter lá as informações, né, por 90 dias, mas se for no caso de acidente, vai ficar à disposição das autoridades pelo prazo de 1 ano. Item correto. Vamos avançando. Vamos lá. Próxima questão, julgue o item abaixo com base na resolução 780 do CONTRAN. No caso dos reboques, semi-reboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, ciclo elétrico, triciclos, quadriciclo, bem como quando couber os tratores destinados a puxar ou arrastar a maquinaria de qualquer natureza ou exercer trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindaste, serão identificados apenas pela PIV traseira, sendo que a cor do fundo da placa será determinada de acordo com o uso do veículo. Pessoal, aqui você tem que tomar cuidado, né? Você vai ler uma questão rápida desse tipo aqui, você pode errar, porque você pode lembrar na hora da prova da resolução 231. A 231 sim trazia o fundo, né? Ou seja, o que diferenciava era o fundo e às vezes também o caractere. Por exemplo, fundo vermelho, caracteres branco. Então a gente tinha uma aprendizagem. Fundo branco, aluguel. Fundo branco, caracteres vermelho. Aprendizagem. Fundo cinza e caracteres preto. Particular. Hoje esquece isso. A 231 esquece isso. Acabou. Outro dia tinha uma colega tirando dúvida comigo sobre isso, pessoal. Não pode acontecer. Eu não sei qual é o material que a pessoa estava utilizando. Que não é possível. Então hoje você tem que levar em consideração 780. Então o que muda, né? Ou seja, quando ele fala aqui de acordo com o uso do veículo, é a cor dos caracteres. Então a cor preta particular, com aquela faixa azul, né, fundo branco, né, praticamente todas, vai ter aquela película retrorefletiva, né, ou seja, refletiva na placa, que você tem o fabricante e tem, ou seja, o que ele chama de estampador, né? Você tem o fabricante e o estampador. Então, olha só, nesse caso, pessoal, o fundo sempre vai ser o quê? Branco, né? Você vai ter aquela faixa azul e o que vai mudar são as cores do caracteres. Por exemplo, caracteres azul, oficial, caracteres dourado, diplomático, né? Os caracteres na cor dourada, diplomático, caracteres na cor cinza prata, de coleção, caracteres na cor vermelha, comercial, que pode ser aluguel ou aprendizagem, e os caracteres na cor, ficou faltando aí somente vermelho, eu falei, verde, né? Especial, que é o de experiência nesse caso aí, tá bom? Não esqueçam, o que vai mudar agora, na verdade, são as cores, né, pessoal? O que vão mudar, na verdade, são as cores dos caracteres. Não esqueçam disso. Item errado. Então, aqui, vamos avançando aqui para a nossa próxima questão. Questão número 77. Julga o item abaixo com base na resolução 780. E aqui sim, pessoal, é uma questão que eu espero na prova de vocês. Essa aqui. Não assim, né? Mas esse assunto, vamos dizer assim, ó. De forma a permitir a convivência entre ambos os modelos de placas antigas e novas, e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas, a faixa, né, de letras de A a J será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo, né, de PIV, né, ou seja, de placa de identificação veicular. Assim, a placa anterior, né, ele traz assim, ó, por exemplo, PRF 2021, será substituída pela nova placa com padrão alfanumérico, ó, PRF 2A21. Pessoal, como que você vai saber isso aqui, né? Como que você vai saber isso aqui? A questão anterior já marcamos aí como errado. E eu expliquei. Vamos lá, ó. Você tem aqui, ó, é só você colocar assim, ó, pessoal, não tem como errar, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, hoje, a placa é letra, 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 número, letra, número e número. Antigamente não tinha essa letra aqui. Esse grupo aqui era somente dígito. Então, hoje, esse grupo aqui passou a ser alfanumérico. Por quê? Porque o antepenúltimo, hoje, tem que ser o quê? Letra. Só que esse grupo aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, eles vão substituir, são destinados, reservados justamente para isso. Item está corretíssimo. Para substituir, olha aqui, ó, PRF 20. O que substitui o 0? Ó, a letra A. Se fosse PRF 2,
5. Aí você aqui, ó, seria F. A nova placa seria o F. Então, gravem isso aqui, porque eu prevejo uma boa questão aqui na prova de vocês, tá? E o item está correto sim, e uma boa questão poderá vir sobre esse assunto aí. Vamos lá, vamos avançando, vamos seguindo aqui então na tela. Próxima questão aqui. Julgue o item abaixo, com base na resolução 216 do CONTRAN, é admissível que um ônibus tenha até 3 danos no para-brisa, sendo que, no caso de fratura, esta não pode ser superior a 4 centímetros. E aí, pessoal? 3 danos? Sim, é possível termos aí até 3 danos nesse caso aqui? Claro que sim, né? Ou seja, quando for o quê? Ônibus, micro-ônibus, ó, ônibus, micro-ônibus, né? Ou seja, e caminhão. Então, e automóvel? 2 danos, tá? 2 danos. Automóvel aqui, 2 danos. Aí ele diz assim, ó, né, que é de 3 danos para, sendo que no caso de fratura, né, pessoal, de fratura, esta não pode ser superior a 4 centímetros. E aí, pessoal? Na verdade, pessoal, aqui é admissível sim. E a fratura, né, na verdade, ela é configuração circular não superior a 5 centímetros de diâmetro, né, pessoal? Sendo que no caso de fratura, esta não pode ser superior a 4 centímetros. Né? A trinca aqui, ela não pode ser superior a 20 centímetros. 20 centímetros, né? Ele não falou de diâmetro aqui, né? É admissível que um ônibus tenha até 3 danos no para-brisa. Sim, né? Então aqui sim. Sendo que no caso de fratura, esta não pode ser superior a 4 centímetros, né? Ele podia ter botado aqui 4 centímetros de diâmetro, porque a fratura ela é circular, tá? Ela é circular. Então fica, né, subentendido no conceito aqui. Dá para considerar como certa sim essa questão, tá? Dá para a gente considerar aí o item como correto. Por quê? Porque, na verdade, se ele falasse aqui em trinca, aí sim estaria errado, tá, pessoal? Se falasse em trinca, aqui estaria errado. Mas como ele falou em fratura, então a fratura ela tem uma configuração circular. E realmente ela não pode ser superior a 4 centímetros de diâmetro. Mas ele só botou, né? Ó, tá incompleta, né? Essa aqui sim eu considero, sendo que no caso de fratura, esta não pode ser superior a 4 centímetros. Né? Correto, tá correto sim. Tá? E no automóvel, também a mesma regra para a fratura e a trinca no automóvel. No automóvel, 10 centímetros, tá ok? E a área crítica? A área crítica sempre é aquela borda de 2,5, tá? Não pode ter nem trinca nem fratura, de 2,5 centímetros. E no caso do ônibus aqui, vai ser ali acima do volante, tá? Aquele retângulo, né, de 50 por 40 de largura, 50 de altura por 40. Ônibus, caminhão, micro-ônibus, tá bom? Então, nesse caso, admitido 3 danos, desde que não seja, né, não sejam, né, esses danos aqui, não sejam nessas regiões. Área crítica aqui 2,5 e aqui também não pode, aqui no centro, né? Dentro desse retângulo aqui não pode, tá bom? Agora, fora isso, é possível? Aqui, aqui, aqui e aqui, sim, desde que respeite a trinca de 20 centímetros e a fratura com 4 centímetros de diâmetro, item correto também aqui, tá bom? Avançando aqui, vamos seguindo, questão número 79, diz o seguinte, a ACC é destinada também para bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura em que se verifique ao menos uma das seguintes situações. Vamos lá. Com potência nominal superior a 350 watts, sim, né? Bicicleta nesse caso. Velocidade máxima superior a 25 km. Funcionamento do motor sem necessidade de condutor pedalar, sim. E dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Pessoal, isso aqui é literalidade, é o que vem lá realmente no anexo, tá? No anexo da resolução 789, item correto. E os ciclomotores, né? Além disso, ele fala ACC não somente para bicicletas desse tipo, né, de bicicletas elétricas, motor elétrico, mas também para ciclomotores, e o conceito de ciclomotores vem lá no anexo 1, já com novidades, né? Ou seja, incluindo aí o ciclomotor elétrico, cuja potência ali, né, pessoal, ou seja no máximo de 4 kW, pode ser considerado como ciclomotor. Avançando aqui, vamos seguindo,
para fins de fiscalização, o CRLV-E, né, o eletrônico, pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do governo ou na versão impressa em papel A4 branco comum. E aí, pode ou não pode, pessoal? Certo, né? Item certo, agora pode, né? Você pode lá, ele tanto ser o eletrônico, né, e ser lá. Como revogaram lá, salvo engano, o 8º e o 9º da resolução, logo o que cabe às autoridades é o quê? No caso dos executivos de trânsito, né, dos DETRANs, é entregar, ter disponível os dois, né? Não só disponibilizar o digital, mas entregar também a versão impressa. Item aqui está correto, sim. Vamos seguindo aqui para mais uma questão. Questão número 81, julga o item abaixo com base na resolução 809. No caso de ATPVE, ou seja, autorização de transferência de propriedade veicular, a comunicação de venda será realizada sempre por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. E aí, pessoal, certo ou errado quando ele fala desta autorização, né, que é uma autorização de transferência de propriedade veicular? Pessoal, aqui você tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Essa autorização que ele fala aqui vai ser por meio, tá, pessoal? Ele diz assim, ó, no caso da TV, a comunicação de venda, né, a comunicação de venda será realizada sempre, né, de sempre, né, pessoal? Então, errado, e tá aqui é o sempre, tá? Esse sempre aqui, porque você pode, na verdade, fazer pelo próprio órgão executivo de trânsito, você pode lá também, ou seja, ter, né, aquelas condições lá da lei, salvo engano, acho que é a lei 8.935 que ele cita, né, por entidade pública ou privada, né, falando lá, por exemplo, dos cartórios, enfim. Mas aqui, quando ele botou sempre, já deixou o item errado, esse sempre aí. Mas pode por meio eletrônico agora? Sim, não há problema algum, item errado. Seguindo aqui, vamos lá, o transporte de cargas e de bicicleta deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo. A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não exceda a largura máxima do veículo. E aí, pessoal, o que vocês acham aí da resolução 349? Item certo ou item errado, pessoal? Certo ou errado? Aqui, pessoal, o item está correto, tá? Item certo. Então, a bicicleta ou a carga tem que respeitar o peso máximo, porque existe veículo que não pode, antigamente, veículo não podia nem transportar, né? Por exemplo, né? O Toyota, o próprio fabricante falava que não podia nem rebocar veículo. Você vê, não tinha nem como transportar, às vezes, dependendo do peso. Então, tem que respeitar primeiro o que diz o fabricante. Depois, respeitar a norma. Porque não adianta você respeitar a norma se o fabricante não permite. Ou seja, as condições técnicas do veículo aprovada, né? Ou seja, aprovadas, essas condições, às vezes elas, na verdade, você tem que respeitar e mesmo que esteja, né, amparado pela norma você. Então, nesse caso aqui, né, é a regra geral, né? Ou seja, ele fala, ó, o transporte de carga e bicicleta deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo. Isso vem onde? Vem no manual, vem lá na questão, o fabricante que informa. A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e fixada de modo que não exceda a largura máxima. E se essa carga, por exemplo, no caso de bicicleta, tampar a PIV traseira, meus amigos, você vai ter que ter uma segunda PIV, uma placa de identificação veicular, e ela vai ser fixada numa régua. E essa régua, ela vai ter ali, ou seja, ela vai ter uma sinalização em 45 graus, e essa sinalização ela é refletiva, né? Ela tem uma película retrorefletiva. Ao bater um farol, por exemplo, ali, a pessoa vai enxergar ali. Então, ela vai, essa sinalização fica nessa posição de 45 graus na régua e ela vai ficar fixada na régua. E detalhe, tá, pessoal? Importante aqui, ela vai ter ali um comprimento mínimo de 1 metro e o comprimento máximo não pode ultrapassar a largura do veículo. Não esqueçam disso, que é um complemento aí importante com base na resolução 349. Então, item correto, vamos então aqui para mais uma questão, questão número 83. Julgue o item abaixo com base na resolução 432. João foi pego dirigindo sob a influência de álcool, assim o documento de habilitação foi recolhido pelo agente, mediante recibo. Caso João não compareça ao DETRAN local para retirar, né, seu documento no prazo de 5 dias da data do cometimento de infração, o documento será encaminhado ao DETRAN responsável pelo registro, onde o condutor deverá buscar seu documento. Pessoal, item errado, por quê? Porque, na verdade, aqui o agente ele não falou de qual órgão era, e não necessariamente é do DETRAN.
local. Então, pode ser um agente autuador do Detran lá, por exemplo, Detran do Estado do Espírito Santo. Pode ser? Pode, né? E o veículo autuado era do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, o agente que autuou, seja de qualquer órgão, ou seja, por exemplo, pode ser um PRF, pode ser um órgão executivo do trânsito, por exemplo, municipal. Então, pessoal, não no caso aqui, né, específico aqui da infração, mas o que você precisa saber é que poderia ser um PRF, tá? Poderia ser um PRF aqui. Então, não necessariamente o Detran local, o erro está aqui, porque isso não vai ficar no Detran lá do Espírito Santo, o PRF não vai deixar lá, vai ficar lá no departamento, no DPRF, tá? Ou seja, local do estado, onde ele tem. E lá, né, pessoal, nesse caso, se não comparecer, aí sim eles vão enviar para o Detran do Rio de Janeiro, nesse prazo, ou seja, no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração. Então, o erro está nesse Detran local aqui, não esqueçam disso. Avançando aqui, vamos lá, próxima questão, questão número 84, julga o item abaixo com base na resolução 508 de 2014 do CONTRAN, ou seja, o transporte de pessoas em veículo de carga. Vamos ver o que diz aqui. É possível o transporte de pessoas em veículo de carga, mas para isso será exigida algumas adaptações. Assim, entre outras, terá que ter carroceria com cobertura, ok? Barra de apoio para as mãos, isso aí, vamos seguindo. Proteção lateral rígida também, com 2 metros e 10 centímetros de altura livre, perfeitamente, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente de veículo. Pessoal, entre outros, né, que ele falou aqui, ó, por isso que está certo esse item, porque ele falou somente isso, que é exigido? Não. Ele falou olha que ele me deixa bem claro, ó, assim, entre outras, terá que ter a carroceria com. Então, entre outras exigências, né? Então, o item está correto, sim, e lembrando que essa autorização ela é até por 12 meses no máximo, tá? A título precário, para que o município, na verdade, forneça, ou seja, instale ali no município uma linha de ônibus regular. Avançando aqui, vamos seguindo. Julga o item abaixo com base na resolução 525 do CONTRAN. No caso de motorista profissional, serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Pessoal, essa aqui é aquela questão para não zerar, né? Que perdeu uma questão dessa, carga dentro de 6 horas. Passageiro a cada 4 horas 30 minutos. Lembrando que, né, ou seja, o descanso geral dentro de 24 horas tem que ter lá 11 horas de descanso, e essas 11 horas podem ser parceladas desde que a primeira parcela não seja o que? Inferior a 8 horas. E a empresa que possui 2 motoristas, esse descanso poderá ocorrer onde, pessoal? Durante a viagem, né? Tá lá durante a viagem, ou seja, ele vai ter ali praticamente 72 horas, né? Então, após 72 horas, né, ele tem que obrigatoriamente descansar ou na cabine, né, com veículo estacionado, ou em alojamento específico, 6 horas com veículo parado ou externamente em um alojamento. Então, isso aqui que eu aposto na prova de vocês também. Então, o item está correto sim. Voltando aqui para mim, né? Ou seja, pessoal, mesmo correndo, às vezes a gente fica um tempão, né? Que eu sei que tem outros professores aí, mas a gente sempre tentando bater nos principais pontos que realmente podem aí ajudar a vocês, ok? Qualquer questionamento, qualquer dúvida, é só enviar uma mensagem para o professor lá, quem esteja nos grupos aí, enfim, ou no Instagram, pode enviar uma mensagem lá, marcar o professor que a gente vai responder, pode às vezes levar um tempinho, mas com certeza eu vou sanar a sua dúvida lá. Um grande abraço e nos veremos aí nos próximos simulados e nas próximas maratonas. Lembrando, pessoal, um recadaço aqui, amanhã, tá, pessoal? Segunda-feira, dia 8, às 19 horas, um recado importante demais aí para vocês. Ou seja, dia 8, 19 horas, isso mesmo. Vou abordar 3 horas e mais alguns minutos de aula. Serão muitas questões de todas as resoluções do CONTRAN que estão no seu edital. Ou seja, pessoal, é uma aula totalmente imperdível e eu conto com a presença de vocês lá. Um grande abraço a todos e até amanhã às 19 horas. Até lá!